E tudo que a gente está falando aqui sobre visão teológica, algumas vezes já citamos a expressão evangelicalismo, né, a visão teológica do meio evangélico, e é justamente isso que ele vai tratar ali no capítulo 2, falando sobre evangelicalismo. E aí vem a pergunta: o que é esse evangelicalismo que ele descreve aí nesse livro? Excelente pergunta, Saor. Olha, a gente poderia gravar um podcast só sobre o evangelicalismo, porque o Olha tema aí. é imenso, imenso. Aham. Mas a gente pode pensar em linhas gerais, o evangelicalismo, sobretudo aquele que está no horizonte de reflexão ah, do Lintz, que é o evangelicalismo norte-americano. É claro que você vai ter o evangélico sendo. Por exemplo, a igreja luterana na Alemanha não se chama igreja luterana, é uma igreja evangélica. Né? E muito diferente do evangelicalismo norte-americano. Na Inglaterra também, mas o evangelicalismo inglês, ou o evangelicismo inglês, é diferente do evangelicismo ou evangelicalismo norte-americano. Então vamos pensar o seguinte: que dentro do contexto norte-americano, que é o evangelicalismo que a gente mais conhece, que mais influencia a gente, isso não significa que a gente não receba influência de John Stott, que a gente não receba influência, né, do evangelicismo alemão e de outros rincões do mundo, né, onde os protestantes desenvolveram a sua influência. Mas vamos pensar na grande influência que os norte-americanos exerceram. Né? Esse evangelicalismo ele tem ele é fruto de uma reação à influência do liberalismo no contexto norte-americano, sobretudo na sua maneira de lidar com a cultura. Uma maneira de lidar com a cultura em que o evangelho é esvaziado de significado e o evangelho deixa de ser uma pregação evangélica, como a gente conhece, não é, da tradição protestante, e passa a ser reduzido a uma questão meramente ética e todas as outras questões, pela própria influência que o liberalismo teológico exerceu, acaba criando uma reação. Essa reação, dentro do contexto norte-americano, reflete a reação contra o liberalismo teológico dentro do contexto da própria Alemanha. E eu me refiro em especial à teologia neo-ortodoxa, não é? Ou a neo-ortodoxia, que é uma reação ao pensamento liberal e que também chega no contexto norte-americano como uma opção contra o liberalismo teológico. E dentro desse universo, né, de reações contra o liberalismo teológico, a partir de uma neo-ortodoxia que também está presente no contexto norte-americano, existe também uma reação conservadora contra o liberalismo. E essa reação primeira vem dos fundamentalistas, que são chamados de fundamentalistas não porque eles são parecidos com os fundamentalistas islâmicos, né, com aquela truculência, aquela violência que... Não, eles são chamados de fundamentalistas por outra razão, porque eles publicam o The Fundamentals, que é uma série de reflexões centradas sobre dogmas importantes do evangelho que não podem ser desprezados, porque eles entendem que se o cristianismo esvazia dessas doutrinas, como a doutrina do nascimento virginal, a doutrina da ressurreição de Cristo, a singularidade de Cristo, etc., se a gente esvazia isso tudo e sobra só a ética do Sermão da Montanha, não é? Você perdeu o cristianismo. Você não tem mais cristianismo. Então, surgem os chamados fundamentalistas, que estão aqueles que vão combater o liberalismo. A gente lembra do Machen, que escreve Cristianismo e Liberalismo, não é? Que é justamente para mostrar que o liberalismo não deve ser considerado nem como cristão, é considerado como uma outra religião, por isso que ele diz cristianismo e liberalismo, para que não se confunda o liberalismo teológico com o cristianismo. Existe, obviamente, um recorte do que é o liberalismo, assim como o evangelicalismo tem vários sentidos, o liberalismo teológico também vai ter as suas várias abordagens. Mas o que interessa para a gente é que o fundamentalismo nascente quer recuperar as doutrinas. Só que a segunda geração, ela fica dura demais, ela sabe ela se torna não só a primeira geração, uma geração que tem equilíbrios, que está defendendo um ponto, mas ela não teria ali nenhuma relação de subcultura.
Eles querem se envolver com a cidade, querem se envolver com o contexto cultural, querem se envolver com ciência. Eles não estão criando hospitais para evangélicos, escola para evangélico, seminário teológico conservador só para... Entende? Numa segunda fase do fundamentalismo, né, surge uma filosofia de defesa da cultura muito grande. Então é quase que rejeitando a cultura. E aí que surge gente importante dentro do evangelicalismo para chamar a atenção dos fundamentalistas, que não pode ter essa ruptura com a cultura e criar uma subcultura e condenar a cultura e não dialogar com a cultura. Me refiro a nomes como Billy Graham, Harold Ockenga, Kantzer e o teólogo mais importante do evangelicalismo, que foi Carl Henry. Ele, quando tinha seus 33 anos de idade, se não me falha a memória, pronuncia um discurso sobre a consciência irrequieta do fundamentalismo moderno, onde ele vai criticar esse fundamentalismo e mostrar que é preciso resistir ao liberalismo, é preciso resistir à neo-ortodoxia, mas é preciso também resistir a este fundamentalismo não nascente, mas esse recrudescimento do fundamentalismo de segunda geração, que se tornou arrediu a ciência, a cultura, a arte, criou uma subcultura, um gueto. Então os evangélicos surgem aí, entendeu? O evangelicalismo a qual estou me referindo é esse que surge com Billy Graham, que vai ter na década de 70 a sua grande força, que vai ter no Congresso de Lausanne ali aquilo que depois vai ser chamado de o Vaticano II dos evangélicos, que é o envolvimento do cristão com a cultura. Carl Henry faz parte da comitiva desses congressos, não é? Que são realizados para trabalhar a questão do evangelho e a cultura. Então, o evangelicalismo é isso, entende? Esse movimento que surge contra a neo-ortodoxia, contra o liberalismo teológico, mas também contra esse fundamentalismo que não dialogava com a cultura, que demonizava a cultura, que não se envolvia com a cultura e que não via nenhuma possibilidade de influência expressiva na sociedade. O evangelicalismo, portanto, surge assim, como uma corrente teológica e quer desenvolver isso. Por isso, Saul, você vai encontrar um Billy Graham como o grande emblema da teologia e do evangelicalismo, né, moderno, né? Você vai ver ele dando entrevista para Woody Allen, ele vai nas suas cruzadas encontrar-se com pessoas extremamente relevantes na cultura, ele vai dar entrevistas, ele vai se envolver com a cultura, ele vai ser recebido pela a rainha que recentemente faleceu na Inglaterra, ele vai ter uma conversa global extremamente relevante entre os presidentes. Você vai ver, cada presidente norte-americano está ali sendo chamado para dar uma palavra, para orar pelos políticos. Então ele é uma figura que não está longe, mas está presente na cultura e influenciando, ou tentando influenciar expressivamente a cultura. Esse é o evangelicalismo, que chega também, que influencia o nosso contexto brasileiro. Billy Graham esteve no Brasil, então isso tudo reflete esse conceito de evangelicalismo. Eu sei que dava para falar muito mais, sim. Mas isso eu tive que cometer algumas imprecisões aqui, Saor, para tornar mais didático. Mas enfim, claro. Esse é o evangelicalismo.